Pela primeira vez aqui no Pode Contar, a Miriam saiu dessa cadeira. Mas, Elaine, o podcast é da Miriam. Fique esperta, tem um bom motivo para isso. Hoje eu vou entrevistar duas pessoas maravilhosas que entendem tudo de marketing e comunicação digital. O Pode Contar só é possível por causa dos meus amados patrocinadores. Unigran, presente na sua vida. Imunitas Vacinas, há 10 anos imunizando você e sua família. Vacina é para todos. Marta Campos, o nosso conceito é cuidar de você. Max Popular, as amarelinhas que todo mundo ama. Backstage, gravar com a gente é mais divertido. E a sua empresa também pode estar aqui. É só enviar um e-mail para podecontarcontato@gmail.com. Confira agora o episódio de hoje. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Elaine Messias e está começando mais um Pode Contar. Eu vou entrevistar hoje duas mulheres incríveis, que são espetaculares, mas no começo eu vou dar um tempinho para você se inscrever no canal, acionar o sininho para não perder nada, ir na rede social da Miriam Névola e seguir também as nossas entrevistadas do Dunas. Marketing e comunicação digital. Se apresentem, meninas. Ai, primeiro eu preciso falar que você está de parabénzaço. Eu acho que está nascendo uma podcaster aqui, uma videocaster, uma apresentadora. Porque assim, comunicadora, eu já sabia que você é uma comunicadora nata, mas obrigada, leva muito jeito. E também vou dizer que estou me sentindo nervosa e um pouco desconfortável nessa posição, porque é muito diferente. Mas também estou muito feliz, porque a Elaine aceitou o convite. Que é isso, eu fiquei honrada, gente. Fiquei estudando, falei, meu Deus, como assim? Vou lá, né, sentar na cadeira dela. Ai, eu adorei. Eu e a Marila, a gente, vocês vão entender o porquê, né? A gente queria que alguém entrevistasse a gente, porque a gente tem algumas coisas para falar. E aí pensamos, quem que poderia ser? E assim, a Elaine, ela tá muito ligada com a gente ultimamente. Assim, a Elaine e nós duas já somos ligadas há algum tempo, mas por causa dessa nova fase profissional, sim, ela é uma apoiadora, uma incentivadora e entende, apesar de não ser a área dela, entende muito porque é uma curiosa nata. Sou, né? Curiosa de nascença, não então, tem jeito. Aí ela sempre tá comunicando com a gente, depois que a gente abriu a Dunas Comunicação, e eu falei... O que você acha, Marila? Aí ela, nossa, perfeito, né? É ela. Vamos ver se a gente vai dar conta. Vamos ver. Daqui pro final vocês vão descobrir. Meninas, mas se apresentem. Contem pro pessoal do YouTube quem vocês são. Porque tem gente que sabe, mas tem gente que tá vendo aqui pela primeira vez o Pode Contar. Sim, Começa. Eu sou Marila Areias. Eu sou prima da Miriam, sócia da Miriam, assistente da Miriam. A gente trabalha junto há muito tempo. Eu sou psicóloga há 11 anos e sou social media, também agora trabalhando na área da comunicação. E que mais? Não sei, que mais? Sou casada, né? Eu nunca fui entrevistada, então também tô nesse teste, né? É um prazer estar aqui. Casada, vai fazer 4 anos. E há algum tempo na procura, assim, de algo para trabalhar de forma dinâmica e mais comunicativa, que é meu perfil também. Me encontrei no marketing digital e aí estamos aí na área de social media, apaixonada pela área, produção de conteúdo. E há um tempo, quanto tempo nós abrimos a Dunas? 2 meses há e 2 meio. meses e meio. É um neném, recém-nascido. Nós maternamos juntas a Dunas e aí abrimos essa empresa e estamos trabalhando nessa área. Acho que isso. E eu sou a Miriam Névola. Eu sou jornalista de formação, pedagoga de formação também. comunicadora nata, né? Desde criança, a Marila pode dizer, porque é uma das pessoas que mais me conhece, pois a gente se conhece desde que... Eu conheço ela desde que ela nasceu, porque eu sou mais velha. Então, a gente se conhece há uns bons anos. E desde criança, eu gosto de me comunicar. Eu já entrevistava... Lembra aquele radinho gradiente, vermelho? Sim, sim. Eu ganhei de alguém da família, aquele radinho, talvez dos meus pais. E eu entrevistava com 5 aninhos, eu entrevistava as pessoas. Minha mãe tem fita cassete.
Sim, velhas, né? gravada. Fita cassete gravada, eu entrevistando as pessoas e tal. Então, desde muito cedo, eu gosto de comunicação e foi por essa área que eu fui. Fui repórter de televisão por 17 anos, repórter, apresentadora, editora, meio que fez tudo já em televisão. Uhum. E um pouquinho em rádio, um pouquinho em site de notícias, mas sempre ligado ao jornal diário, notícia, hard news. Uhum. E há 2 anos decidi sair totalmente das notícias e trabalhar com comunicação no meu próprio Instagram, sendo autônoma pela primeira vez. Então, há 2 anos eu estou nesse caminho como criadora de conteúdo digital, exclusivamente. E há pouquíssimo tempo a gente criou a Dunas, porque a gente viu que era uma necessidade do mercado e a gente gosta muito, e eu e a Maríla a gente se dá muito bem. Então a Dunas surgiu nessa nossa nova fase como empreendedoras e comunicadoras. Vocês duas já falaram que vocês são primas. Aquela foto de vocês 4 primos no chão, que tá no Instagram, Sim. ela é espetacular, é fofíssima Ela é legal, né? aquela foto, é um encanto. Agora eu quero saber uma coisa, vocês sempre se deram bem assim, ou já teve uma época em que tinha que pôr de castigo sem poder uma ver a Não. outra? Eu começo essa, porque Tá. como eu era mais nova, E a gente tem quantos anos mesmo de diferença? 3? Só? Eu tenho 38. Você tem quantos? 3, vou fazer 35, você fez, né? Então a gente, na época que eu vim com 4 anos aqui pra Dourados, então a infância... Nós somos de São Vicente, Santos, nós somos Isso. nascidas, né? Eu em São Vicente, ela em Santos. Em infância, a gente não teve o contato tão próximo Não. assim. Mas na adolescência, toda vez, pré-adolescência, adolescência, minhas férias eu ia pra Baixada Santista. Então a gente ia pra São Vicente, Santos, Guarujá. E aí a gente ficava junto e ia pra casa dela. A Então, Miriam era assim, a prima da praia. a prima da praia, mais velha. Eu sonhei em casar a vida toda. E ela namorou desde cedo. Faz Eu sempre fui parte, precoce. faz parte. Ainda bem que não tem os cortes, né, Não nessa? tem corte. Não tem corte. Segue. E aí eu achava o máximo. Peguem a pipoca, peguem a pipoca. É, a Maríla Ó, sabe fofoca todas as vem. fofocas da minha Hoje vida. a fofoca vem. Mas eu vou podar o é melhor. E aí, eu achava a Miriam o máximo, assim, era minha prima adolescente, né? Sim. Ela tinha a rotina de skincare já desde aquela época. Com leite de rosas. Lembra? Sim, cara? com certeza. Eu lembro do cheiro daquilo, é a Miriam aquele negócio. E ela passava no algodãozinho lá, limpava o rosto, né? E eu ficava, ai, que legal, quero fazer. E eu não tinha muito essa prática de vaidade. Então, ela era o modelo, eu achava o máximo, eu queria ser igual a Miriam. Só que eu não sou tão solta igual ela, apesar de ser extrovertida. Você é, assim. Tem acho que é uma diferente a forma de solto. um solto diferente. A Miriam é mais palhaça, ela atua, ela brinca, né? Essa coisa de dançar. E aí, a gente já se dava bem desde lá, né? Ela me contava as histórias dela, porque eu sempre fui muito curiosa também. E acho que ela fala, e alguns já falaram, um pouco à frente do meu tempo. E aí, eu ficava querendo saber, mas o que você... como que é? E o que você faz? Tanana. Enfim, então sempre a gente se deu bem, Sempre se né? deu bem. E aí, quando eu mudei pra cá, e a gente acabou se aproximando mais ainda, né? A gente frequentou a mesma igreja durante 1 ano. E aí, 1 ano não, uns 2. Sei lá. Não é. E a gente ficou mais amigas, né? Além de primas, mais amigas. A gente sempre se deu muito bem. E o interessante é que, mesmo sem a gente perceber, hoje a gente olhando em retrocesso, a gente vê que a Maríla foi a primeira que trabalhou comigo com o Instagram. Logo que eu criei o meu Instagram de maternidade, há 6 anos, que era Mãe Jornalista, eu precisava... A minha ideia inicial não era tanto no Instagram, era YouTube. Era já vir pro YouTube. Era a minha ideia, porque na verdade eu não entendia muito de Instagram. Eu falava, não, eu quero fazer então um canal no YouTube. E aí eu falei, mas quem que vai me filmar? Quem que vai editar? E ela sempre gostou, apesar de não ser da área, ela sempre foi muito curiosa, sempre gostou de mexer. Falei, você me ajuda? Aí ela foi em casa, a Mona Lisa recém-nascida, lembra? A gente tem aquele vídeo, foi ela que me filmou, coisando meinha, lavando meinha e tal. E aí a gente hoje pensando, nossa, e aí a gente durante esses 6 anos, a gente teve esse namoro de tentar fazer algo juntas, mas nunca oficial. Até que no ano passado, a gente resolveu, eu chamei ela pra eu tava precisando de uma assistente pra várias coisas. Falei, eu preciso de alguém que faça
um pouco de tudo, mas ao mesmo tempo que seja da minha confiança e muito Eu profetizei íntimo. que você ia substituir ela nas férias. Eu tava sentada Olha aí. Eu lembro. falei, o dia que você for sair de férias, a Marila vai aqui entrevistar as pessoas. Você lembra disso? Nossa, Tem essa temos fala. que pegar essa Tem essa ideia. fala Verdade. no nosso podcast. Tem. Muito bom. É. Então, a gente sempre teve esse namorinho de querer, né, trabalhar juntas. E aí, no ano passado, eu chamei ela pra ser minha assistente. Aí, a gente percebeu que realmente dava match. Porque, assim, deu muito certo, muito certo. Aí, depois veio a ideia da Dunas. Então, eu sigo a Dunas no podcast, né? Eu cheguei, era tudo mato lá, né? Eu sigo a Dunas no Instagram desde que vocês começaram. Então, eu sei essa resposta. Mas quem não segue, não sabe. E eu acho muito incrível isso. Por que o nome Dunas? Quer falar? Pode falar. Tem a ver com o nosso sobrenome, né? Eu sou conhecida por ser Miriam Névola, mas o meu sobrenome inteiro é Miriam Areias Névola Garcia. Garcia por conta do meu marido, veio depois. Então, Miriam Areias Névola. E qual que é o seu nome, Marila, inteiro? Marila Santos Areias Melo. E quando muita areia se junta, forma... Dunas. Dunas. Então, quando a gente estava pensando em montar a empresa, a gente ficou pensando no nome e a Marila sugeriu Dunas, porque a gente falou, tem que ter alguma coisa a ver com areias, o que a gente tem em comum é nosso sobrenome, a gente gosta muito do nosso sobrenome. E a gente queria valorizar isso. E aí pensamos em algo... A primeira ideia, falamos, vamos vir uma inspiração. É muita areia pro seu caminhão. Não, é muito podre. Aí fomos seguindo areia O e Dunas. brainstorming. Ainda bem que a gente não grava brainstorming. Imagina se gravasse. Mas são as melhores. Não, é bom, As né? Porque é a pérolas. hora que o cérebro fala, não, agora eu posso, né? Qualquer coisa eu tô podendo. Agora eu posso. E o start veio por causa do nome da cachorrinha do meu irmão. Cachorrinha, né? Uma golden. O nome da cachorra do meu irmão é Duna. Justamente por causa de areias. Quando a gente foi escolher o nome da cachorra, ficou pensando na variação de areias. Aí vimos em várias línguas e tal. Aí pensamos em Duna. Nossa, a paleta da depois Duna é super a Dunas. Exatamente. Olha só, Você né? viu? Olha só. Tudo ligado. Tudo interligado. E, inclusive, você falou uma coisa muito interessante. Você falou quando você começou, mãe jornalista, você não se entendia muito com o Instagram. Eu tenho uma sensação, pode ser uma sensação só minha, de que as redes sociais surgiram e caíram na nossa mão assim... Isso aqui é um brinquedo, é uma diversão. Então, a gente entrou na rede social meio... uma brincadeira. Era uma coisa meio de falando um português muito sério, de quem não tinha o que fazer. Tanto que eu lembro que bem no começo, profissionais que eram mais sérios, pessoas de personalidade mais sérias, ou profissionais de áreas mais sérias, não tinham Instagram. Ou não tinham nem o pessoal, ou se tinham um pessoal fechado só ali para lidar com a família, mas assim, um advogado, um juiz, um médico renomado, eles não tinham um Instagram aberto, não viam isso como um negócio. O que vocês veem dessa mudança que aconteceu? Ainda existe esse preconceito no mercado? Existe. Eu vejo, sim, nitidamente que existe. Muitas pessoas ainda vivem do Instagram apenas como algo de lazer mesmo. E eu acho ótimo existirem essas pessoas, porque a gente precisa delas. Tanto como criadora de conteúdo, influenciadora, eu quero consumidores. E como a Dunas. Então, eu vejo, assim, nitidamente que para algumas pessoas, até hoje... Acho que a maioria, viu, Elaine? A maioria ainda, assim, se for pensar na população em geral, ainda vê o Instagram como algo de lazer e não consegue encarar o meu trabalho como influenciadora, por exemplo, como um trabalho. Porque me perguntam, mas como que você ganha dinheiro? Para minha mãe ainda é difícil ela entender, mas por que as pessoas te pagam? Elas ficam assim, mas por quê? Por que elas querem saber da sua vida? Sabe? E muitas pessoas ainda têm essa visão. E você falou bem no início aí que a gente foi meio colocado sem nenhum preparo, totalmente. Isso eu vejo assim... Bom por uma certa inocênciazinha, mas também muitos lados ruins. A gente poderia ficar falando o episódio todo sobre isso, né? Ainda mais nós Vamos duas marcar que outro adoramos. episódio só pra isso. Sim. Vamos marcar um episódio Instagram e seus Imagina, problemas.
Então, mas realmente, gente, eu quando peguei o Instagram, eu sempre fui bem resistente a coisas novas. Sempre fui, não, eu era resistente às coisas novas. Há alguns anos eu tenho tentado mudar isso. Então, eu demorei muito para ir pro Instagram. Quando eu fui pro Instagram, eu descobri, parecia que eu tava abrindo uma janela e vendo, meu Deus, existe um mundo aqui fora, que eu não sabia que estava acontecendo. Eu não sabia, olha que absurdo. Em 2018, uma comunicadora, eu não sabia que estava existindo tanto influenciadores locais. Eu não conhecia um aqui de Dourados, eu não sabia. No meu Instagram pessoal, que eu tinha um Instagram super fechado, que eu usava super pouco, não publicava nada. Eu só sabia que tinha Hugo Gloss, Fernanda Souza, que eram aqueles que eu seguia. Sim. E eu acho que era isso. Aí seguia a Sandy, claro. A Sandy. Mas a Sandy sempre foi low profile, então assim... Sim, não era uma influenciadora, não né? Era mais por ser fã sim. mesmo. E então, realmente, teve assim... Você percebe também isso? Tanto que ainda tem esse preconceito até hoje, porque a gente vê assim, por exemplo, algumas pessoas quando começam a se posicionar... A gente tem essa mania de se justificar quando a gente tá fazendo algo e a gente ainda tá muito inseguro com aquilo, né? Então, por exemplo, oi, gente, tô aqui dando uma de blogueiro, mas vou hoje falar do meu produto tal. Sabe essa coisa? Esse tá dando uma de blogueiro é porque as pessoas falam isso. Sim. Então, eu escuto muito assim, a minha irmã, o fulano de tal, estão querendo agora dar de blogueiro e falar no Instagram sobre a empresa. Não é dar uma de blogueiro. Eles estão investindo, se posicionando digitalmente. Mas as pessoas acham que se posicionar no digital é ser blogueiro. E ainda tem o pejorativo do blogueiro, né? Que os blogueiros aí é uma profissão, né? Quem leva a sério, produz conteúdo diverso sobre isso. Então, tem essa imagem mesmo de que produzir conteúdo no Instagram é blogueirar, simplesmente, né? É brincar. Eu sofri um pouco de preconceito com isso no início, porque... Ainda mais que você estava em outro veículo, né? Sim. Que era tido como sério, e aí o Instagram era tido como não sério. Sim. Mas como assim agora você vai dar uma de blogueirinha? Você que tem um nome já no estado e tal. Para algumas coisas foi ótimo, né? O meu nome estar ligado, que me deu uma credibilidade muito boa. Porém, em outros lados, assim... Mas o que ela tá fazendo agora? Mas será que agora ela vai... Até quando eu larguei a TV para trabalhar com isso, rolou, e acho que até rola ainda, um preconceito. Mas como assim? Você vai largar a televisão para ir trabalhar com o Instagram? Né? Porque as pessoas... o que a maioria das pessoas não está percebendo é que a televisão não é mais sólida. Né? A televisão, ela... tem toda uma perda de mercado aí, que é outra história para outro pôr do sol. Não dá para começar agora. Não dá para começar. Mas, meninas, apesar do que os Instagramers fazem parecer muito fácil ir para a rede social, né? Mas eu falo que é igual ginástica olímpica. Quando você vê eles fazendo o que sabem fazer, parece facílimo. Parece que eu vou lá e vou conseguir fazer também. Mas no dia a dia não é tão fácil. É verdade que não é tão fácil. Não é. A disciplina que precisa ter para a produção de conteúdo é muito grande. Você precisa ter um planejamento, você precisa ter uma estratégia. Parece fácil, é aquela coisa assim, o meu trabalho parece fácil, porque não é você quem faz, né? Então, precisa ter um planejamento, precisa ter uma estratégia, precisa ter uma roteirização, precisa ter um formato adequado, uma imagem adequada para você se posicionar no digital. E aí, pensando profissionalmente, né? Para quem tem uma intenção, a pessoa tem intenção, né? a profissionalizar, crescer, ou a usar o Instagram como ferramenta para divulgar o seu trabalho, divulgar o seu serviço, com certeza precisa ter essa visão. Só aparecer é fácil. Você aparece, você fala do jeito que você quiser, da forma, né, com a linguagem que você quiser, sem se preocupar muito com a estrutura. E funcionou por muito tempo. Por muito tempo. O Instagram, um pouco antes de eu entrar, antes de 2018, 2016 a 2018, eu vejo que as grandes contas cresceram por natural, sem muitas pretensões, porque ainda não tinha essa visão. Mas o Instagram mudou, está mudando constantemente. Então, hoje em dia, precisa realmente ter uma visão assim. E não é fácil. Até porque na época a ideia não era crescer, né? Não. A ideia era, vamos ver no que isso aqui vai dar. Eu me divirto com isso aqui e tudo. Era algo mais social, realmente. E aí as pessoas começaram a perceber, mas aquela menina lá fala de certo produto de cabelo e aquilo vende.
E aí foi assim que rolou as influenciadoras e tudo mais. Só que não é fácil, até porque quem trabalha geralmente com Instagram, usa o Instagram, muitas vezes não são pessoas que têm alguém cobrando. Não tem um patrão ali que cobra dela horário para entrar, horário para sair. É algo muito autônomo, algo muito livre. E se você não tem uma certa disciplina, ou se você não tem uma empresa por trás, se você não tem... às vezes, você tá afim, às vezes você não tá. Eu, como criadora de conteúdo, o que me ajudou muito foi a televisão. A minha bagagem, assim, porque você vai apresentar um jornal, você vai dar bom dia, você vai dar boa noite, não importa se seu filho ficou em casa passando mal, isso e aquilo. Você vai dar uma notícia séria, você vai ficar séria. Você vai dar uma notícia alegre, você vai ficar alegre. Faz parte do trabalho. E no Instagram, o que eu percebo é que muitas pessoas acham assim, hoje eu não tô bem. Então, eu não vou aparecer. Meus clientes e outros também reclamam bastante. Assim, é difícil encontrar influenciadores que realmente se comprometem com o trabalho. Que entendem o profissionalismo. Exatamente. Que têm o compromisso de entregar aquela publicidade e entregar, independente do que aconteça. Marila sabe, eu posso estar doente, assim, para eu deixar de ir lá gravar eu gravo segunda-feira. Quantas vezes eu desmarquei? Nenhuma, né? Nenhuma. E nem sempre Já eu tô teve bem. até dia, assim, por exemplo, o aniversário da Pérola. Correirão, a gente arrumando as coisas da Pérola e tal, vendo que ela tava cansada. Eu no domingo, a gente grava na segunda, e eu olhar pra ela e falar assim, amanhã a gente grava? Ela, normal, Normal, podcast, porque se você normal. trabalhasse para um empregador, você iria normal, Exatamente. não é? Assim, para um empregador Sim. fixo, com horário, carteira assinada, ponto, você estaria lá. O profissional médio tem que fazer isso, né? O bom faz isso. Assim, eu digo porque às vezes o profissional é tão ruim que nem com o patrão ele vai. Exatamente. Aí, assunto pra... De hoje Anota. aqui, de hoje aqui, Agora, gente, de abre o hoje cérebro, aqui. tira. A gente, coloquem aí, sabe? Escrevam embaixo aí, sobre que assunto vocês querem ver o converseiro aqui acontecer. Pergunta de $1 milhão. Existe alguma área em que eu posso falar, não vou ter Instagram, não vou mexer com isso não interfere na minha captação de clientes? Existe? Eita, hoje em dia... Hoje em dia. Eu acho que existe. Assim, ó, se você for uma pessoa concursada, você trabalha no Mas aí você não tem captação de cliente. Aí beleza, você não tem captação de cliente. não, precisa de captar cliente, se precisa de um consumidor, se precisa de um paciente, se precisa de um serviço, se precisa... Não tem. Eu notei uma alteração de comportamento de uns tempos pra cá. Que, por exemplo, se eu falo pra você assim, nossa, tem um restaurante super legal, você não me pede mais o endereço do restaurante, você me pede o Instagram do restaurante. Total. Do médico, do dentista, do advogado. Tanto que a gente conversa menos, né? Quando eu te perguntei, a gente estava conversando aqui antes, né, de começar, e aí eu perguntei pra Elaine da Pedra Decton, tal, da casa dela. E aí, é interessante, porque muita gente fala assim, procurando no Google. Por que você tá perguntando pra mim? Procurando no Google. Até a conversa do dia a dia, pessoal, diminuiu, porque hoje em dia você procura tudo na internet. Então, se tudo que você procura tá na internet, a empresa tem que estar na internet, porque é um meio... A gente não tem mais como e o era o nome Instagram daquela... virou realmente uma ferramenta de busca, né? Sim. Até o comportamento dos criadores do Instagram mudou, porque antes era só o Google, né? Você precisa de alguma coisa, vai no Google. E realmente, o Google te dá o site e tal. Só que o Instagram, eu tenho impressão não, é fato, ele te traz uma autoridade maior, você parece que conhece a pessoa, você vai olhar ali, se você não conhece aquele profissional, vamos supor um otorrino. Tô na vibe do otorrino essa semana com as meninas. Nossa. Lá em casa são 3 no otorrino essa semana. Não, lá em casa é todo mundo alérgico, então são os 4. Teve algumas vezes foram os 4. Aí o doutor vai lá e fala assim, quem que vai primeiro? Aí vai, né, de filhinha. Mas vamos supor que a gente procure um otorrino. Aí você me fala, você conhece um otorrino? Eu conheço o fulano. Qual que é o Instagram dele? Aí você olha... Se você não tem nada sobre aquela pessoa, você olha um perfil meio esquisito, meio não sei o que, você fala assim, tem outro?
E aí você vai pro outro. Se é um que te passa uma credibilidade, se é um profissional que tem algumas informações, aí você começa a seguir aquela pessoa, você cria uma simpatia por ele, você vai criando um vínculo, você tem um desejo, eu quero ser atendida por ele. Concordo. E eu vejo isso, inclusive, numa área em que não é que eu atue, mas que eu lido muito, por exemplo, que são os arquitetos. Os arquitetos que não têm um storytelling, que não têm uma história sendo contada ali, que ele só coloca os projetos lá. Eu não estou falando de arquitetos da cidade, tá? Só. Eu estou falando no geral, do Brasil. Arquitetos renomadíssimos e que eu mando para as pessoas porque eu sei que aquele estilo de construção que a pessoa está querendo, eu mando como inspiração. E a pessoa me devolve assim, nossa, mas só tem as casas, né? Ele não fala nada. Interessante. Não é? Então, e aí quando você pega um profissional que ele não tem tanto renome no mercado mesmo, não é questão de qualidade, não estamos discutindo isso, mas ele ainda não tem tanto renome, ele ainda não se construiu tanto, mas que aquela pessoa está ali disponível, principalmente entregando informações úteis. O que é o Decton? Onde que eu usaria? Por que que eu devo colocar granito e não mármore na minha bancada do banheiro, né? Porque ali vai óleo, o mármore absorve. Então, assim, é uma pílula de informação. Ela já me serviu e aí eu criei um vínculo com você. E a pessoa entregou um trabalho espetacular, mas ele não cria vínculo, as pessoas se afastam, né? Nós estamos na carência do vínculo, né? Total, é o que a gente fala muito é sobre conexão. A nossa empresa, a Dunas, ela é voltada para humanização. Esse é o nosso mote principal. Porque a gente acredita muito nisso. Pessoas se conectam com pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. Não tem, assim, ainda aqui na nossa cidade, que é uma cidade menor, tem muito boca a boca, né? Ainda tem bastante a indicação. Ainda assim, se você não se conecta com aquele profissional médico, é muito particular, Com né? certeza. As mães sempre perguntam sobre obstetra, indicação nisso, e eu falo, vai na consulta. Você tem que conversar, tem que dar a liga ali, que senão você não... Por quê? Ah, é o melhor profissional tem o doutorado, pós-doc, tá. Você chega na consulta, é uma pessoa fria, é uma pessoa que você gosta de uma pessoa mais acalorada, você não vai ficar. Ou não ouve sua dor, né? Não ouve. Nossa, né? O que mais não ouve tem, a sua né? dor, porque a sua dor, às vezes, não é aquela dor física, né? Você tá ali, mas você tem algo que tem que ser ouvido para ser colocado junto. Se a pessoa não te escuta, você sai dali frustrado. E é interessante pensar, por exemplo, você falou, né? A pessoa diz, ele não fala nada. O falar, simplesmente, o ouvir a voz do outro, você abrir o Instagram e você conseguir identificar qual é a voz daquela pessoa, a voz traz muita identificação. A gente falou num dos nossos cursos, né, já dando spoiler, sobre essa questão da voz. A voz, quando ela é um dos pontos principais para a primeira impressão, para captar a atenção do outro ou não. Então, imagina, você entra no Instagram, você não sabe nem a voz da pessoa, se a pessoa tem firmeza para falar, se ela fala com segurança, se ela gagueja, se ela tem traquejo que fala, que é manias, né? Manias? Fala né toda hora. Sim. Eu sou dessas. Eu também. Né, o tempo Né, toda então. hora. Eu sou do né, então. Tá bom. E a gente só percebe quando tem filhos, né? A Pérola agora tá tudo... Qualquer frase ela termina com em. Eu falei, gente, de onde ela tirou isso? Aí eu comecei a me ouvir. Eu falei, cara, eu falo muito em no final das tempo frases. todo. Então, a voz também é importante. E o Instagram hoje, ele não é mais uma ferramenta de foto. Vou pegar o seu spoiler. Vocês criaram a Dunas, né? Que é uma empresa de comunicação e marketing digital. Vai ter aqui o @ corram lá para ver que é muito legal. Vocês criaram a Dunas e aí perceberam a necessidade de fornecer um curso, alguns cursos. Verdade. Contem tudo, não escondam nada. Quero saber. Legal. Primeiro, acho que é importante a gente falar da criação da Dunas, foi por causa de uma necessidade de mercado. Então, o que a Dunas faz? A gente gerencia, a gente cria conteúdo para Instagram que tem intenção profissional.
Então, a gente fala que a gente profissionaliza um Instagram pessoal e humaniza um perfil profissional. Que a Legal. gente trabalha muito com essa ligação, que tem que ter uma pessoalidade e tem que ter um profissionalismo. Claro. Aí, criamos a Dunas para a gente colocar a nossa mãozinha na massa e a gente criar o conteúdo para quem precisa. Aquela pessoa que sabe da necessidade, da importância do Instagram, mas ela às vezes não tem tempo, não tem expertise, não tem as qualificações para fazer. Então, falamos, não, beleza, para essa pessoa, a gente está ali, ela nos contrata e a gente faz. Porém, começou a surgir uma demanda de pessoas que talvez não teriam o dinheiro, não teriam verba no momento para nos contratar, ou até mesmo querem elas mesmas fazerem. Mas não tem a técnica. Não tem a técnica, mas não Exato. sabem o que fazer, por onde começar, taraná. E aí que surgiu a ideia dos nossos cursos. É porque as pessoas procuram muito consultoria, né? E aí, consultoria é um serviço muito mais específico, personalizado. Então, ele tem, ó, naturalmente, um custo um pouco maior. Interessante que, vindo pra cá, eu passei na farmácia aqui. E aí, eu falei, eu errei minha maquiagem. Aí, você tem demaquilante aí, me salva, tal, o que você vai fazer? Eu vou gravar um podcast. Aí, eu contei. E aí, ela falou assim, nossa, vocês dão consultoria? De novo. Então, assim que a gente abriu a Dunas, veio muito a pergunta de consultoria, consultoria, consultoria. Só que a consultoria é um dos serviços. E aí, a gente pensou assim, a gente precisa ampliar esse serviço. A gente precisa trazer também algo que a pessoa ela pode assistir com a liberdade na casa dela, no tempo dela, com flexibilidade, né? Indo até na ordem que ela prefere de ver o conteúdo. Instalar também no Instagram dela, nas etapas em que ela já se sente confortável de instalar. Exatamente. Né? Em vez de pegar algo que ela fala, mas eu não tô ainda confortável para isso aqui. Mas esse outro item aqui eu tô. Então, eu vou fazer esse primeiro. Exatamente. Porque, além de tudo, você tem que manter sua autonomia. Porque o Instagram hoje, ele é o seu cartão de visitas. Então, se você não tiver autonomia também, você começa a perder um pouco da sua personalidade, né? Totalmente. E até com a Dunas mesmo, a gente fala que a gente não toma conta do Instagram. A gente não pega o Instagram da pessoa pra gente. Porque não faz sentido. Claro Não é que não. nosso, né? Não é nosso. E a Claro que gente não. falaria contra o que a gente acredita. Então, os nossos clientes, a gente meio que faz uma entrevistinha antes, até pra saber se a gente vai pegar aquele cliente. Sim, tem que fazer um briefing. Porque senão, não faz sentido. Se ela quiser só terceirizar, não, eu quero só que você poste, eu não quero ter trabalho nenhum. Não. aí coloca o sobrinho, né? Tem aquela piada. Gente, era uma piada de TI, isso. Tipo, eu não quero. Não, põe seu sobrinho, né? Que fala, não, meu sobrinho faz. Vocês estão rindo aí fora, né? Eu vi. Eu sei. E com isso, eu tenho uma pergunta que eu queria fazer. Quem que é mais resistente de se adaptar ao Instagram? Os homens ou as mulheres? Homens. Com certeza. Os homens, muito. Interessante essa pergunta. Com certeza, os homens. E até iria pro lado de... O homem, ele tem mais dificuldade de mostrar fragilidade, de mostrar vulnerabilidade. Psicóloga falando. E é interessante, né? Porque a gente fala assim... Até na minha transição, né? Eu não deixei totalmente a psicologia, mas... Falei, cara, mas como que eu vou juntar a psicologia com o marketing? Porque é puro comportamento, né? Marketing é puro comportamento. E os homens, eles têm mesmo... totalmente. Eles têm essa resistência de se mostrar... não é vergonha. É exposição. É a questão de não querer se expor mesmo. Tem muito homem aí que é super extrovertido, que se solta. Se você tá presencialmente com ele... Tranquilo. Ixi, Ligou a tranquilamente. Agora... não, nós vamos postar aqui, nós vamos fazer um vídeo, é vulnerável, é uma exposição. Então, eu acredito que tenha muito dessa defesa mesmo. E até, se a gente pensar do começo da nossa conversa, de blogueiragem, barará, eles se sentem os blogueiros. Sim. Né? Então, tem uma resistência muito A opinião grande. do outro conta muito. Tem até um módulo no curso, na verdade, eu acho que tem... um módulo Acho com que três aulas É um módulo completo. só sobre essa questão do se importar com a opinião do outro, sobre perfeccionismo que muitas vezes não, sempre paralisa, né? E essa opinião do outro, o que o outro vai pensar,
eu vejo que é o principal empecilho das pessoas usarem o Instagram para se beneficiar. Porque sim, o Instagram pode ser usado para o nosso benefício, fato. Como que você usa? E por que você não usa? Com medo da opinião dos outros. Provavelmente vai estar em primeiro lugar de 90% das pessoas que têm dificuldade. As mulheres, eu percebo que elas têm mais dificuldade em relação à aparência. Os homens, eu vejo Ataca que o perfeccionismo não nas mulheres, né? muito Do assim, tipo... da aparência. A gente tem, né? Por exemplo, eu tô aqui, eu tô me olhando toda hora na câmera. Ai, não tá tão legal isso. A gente tem, é nosso mesmo, é natural, né? A gente foi fazer foto ontem, ai, a barriga, não sei o que lá. Então, a gente tem muito aí, por causa da pressão também, né? Outro podcast. Outra temática. Acho que Pra vocês já até falaram gente, sabe o que a gente podia fazer? Tipo o programa Saia Justa? Super. Que só de vários assuntos com o mesmo elenco. Só, né? só Já tem um quadro, uma vez por Peguem a mês. pipoca, peguem a pipoca. Elaine veio achando que ia ser só um dia, uma vez por mês. Uma vez por mês, o Pode Contar em roda de conversa. Roda Nossa, de não Lembra aquilo que a gente O tava... Pode Tricotar. Aqui, Gente, eu ó, a vou gente fazer dá isso. ideia, batiza, resolve, assina o contrato. Boa. Pode tricotar. Aguardem. Pode tricotar. Tá. Só voltando a falar sério agora, que a gente volta. Humanização. Não, isso não, aqui. O que acontece? Por que eu apertei esse botão de quem é mais resistente? Porque é o seguinte, este ano é ano político. É ano em que existe campanha para eleições. E eu acabei de reler o Infocracia do Byung-Chul Han. Ele é um intelectual da atualidade. Ele é sul-coreano, mas mora na Alemanha. Algum lugar da Europa, para mim que é a Alemanha. E eu li 2 livros dele bem agora. Um chama Enxame, que fala que o movimento antes do grupo era um movimento que a gente falava de manada. E ele fala que agora não, é um movimento de enxame. Lembra o movimento das abelhas. E isso acontece no mundo virtual. Não acontece no mundo físico. É só lá no virtual. E o segundo é o Infocracia, onde ele fala que hoje o que manda, o poder, ele está na comunicação digital. Ele não está efetivamente na mão de outros players. Ele está na comunicação digital. Tanto é que algo que viraliza, que vira meme, vai valer muito mais para as pessoas do que um fato real. Mesmo que aquilo seja inverso ao fato real. Né? Então, dentro dessa visão, assim, como que o Dunas pode me ajudar? Digamos que eu vou ser candidato e eu quero profissionalizar a minha imagem pessoal, porque eu quero mostrar o que eu tenho a oferecer, né? Aí o curso do Dunas pode me ajudar. Totalmente, totalmente. E a gente, eu acho que pode muito ajudar, porque o político, ele tem, né, principalmente na época da campanha, ele tem essa necessidade de aproximação da população. A população precisa se conectar com ele. E o nosso ponto-alvo, ponto principal da Dunas, do nosso curso, é a humanização. Ontem a gente foi jogar vôlei e um dos políticos aqui da nossa cidade que conseguiu a quadra de vôlei pra gente. E eu achei muito interessante que ele foi até a quadra para acender a luz pra gente e para verificar se a nossa quadra ia estar garantida. Aquilo me chamou tanto a atenção, porque eu sou uma pessoa meio distanciada da vida política, assim, né, de pessoas e tal. E ele, assim, comunicação direta com a gente, eu falei, na verdade, a gente tem outras pessoas em comum, citei o nome da pessoa que eu conheço que fez campanha dele em outra... Poxa, o fulano, como ele tá, não sei o quê. Então, eu falei, gente, que interessante. E o Instagram, ele é o lugar para essa pessoa se posicionar nessa proximidade. Que ele não precisa ir lá na quadra de vôlei, mas ele pode estar aqui conversando o tempo todo com o público dele. E é a oportunidade de eu mostrar qual que é o meu programa, né? Exatamente. Gente, eu não sou candidata, tá? Eu tô dando um exemplo aqui, por favor, persona. Né? Tá, e vocês criaram um método. Como chama esse método? Método chip. Pra gente ser chipado. Chip é conteúdo humanizado para Instagram profissional. A gente acredita totalmente na humanização. A gente acredita que se
a gente não humaniza um conteúdo, a gente não consegue alcançar pessoas. E como que você vende? Alcançando pessoas. Porque é a pessoa que compra. E quando eu digo venda, não é uma caneca. Você não está vendendo simplesmente uma caneca. Você está se vendendo todo dia. E como que você vende? Você vende entrando na vida das pessoas, as pessoas se conectando com você. A Miriam Névola, persona como influenciadora, surgiu como? Surgiu sem pretensão, surgiu naturalmente compartilhando a vida materna, falando isso, falando aquilo, que nem sabia que aquilo ali poderia virar uma profissão. Mas por que as pessoas se gostaram de mim? Ah, porque você trabalhava na televisão? Não, nem um pouco, pelo contrário. Porque ali elas viram as minhas fragilidades, as minhas conquistas, elas foram se conectando. Eu acho tão bonito. Tem vários, eu recebo depoimentos diariamente mesmo. Nossa, ontem eu recebi uma mensagem, estava aqui fazendo as contas, eu já te sigo há 6 anos, porque a minha filha fez 6 anos ontem. E falei, gente, olha só. Por que essa pessoa está ali até hoje? O maternar, ele é, hoje, o maternar na atualidade, ele é uma tarefa muito solitária, né? Enquanto que, tudo bem, é um clichê, mas isso sempre foi sabido. É preciso de uma aldeia para criar uma criança, né? Você volta 30 anos e quando nascia uma criança, era uma revolução familiar. Vinha parente de todos os lugares. Essas pessoas se enfiavam dentro da sua casa. Ai, mas era invasivo. Gente, lavava a louça que eu não podia lavar, não é? Exatamente. Segurava a criança para eu dormir. Então, assim, essa falta, esse distanciamento, esse ficar mais frio, mais... a gente publica tudo e quer ter direito a uma privacidade em momentos que, na verdade, a gente precisava estar mais no público. Então, a gente inverteu essa posição. E aí, quando eu via muito, né? Vejo, agora não é tanto com o maternar, assim, que vem, né, do Mãe Jornalista, mas eu via muito, dentro da livraria, esse link disso. A pessoa chegava e falava assim, ela é mãe junto comigo. Na hora que eu erro, eu não me sinto culpada de ser a pior mãe do mundo. Porque eu errei aqui nesse, e ela errou naquele ali. Então, assim, ela também está errando. Nós não somos ruins porque erramos. Que gera a identificação. Que é isso, exatamente, que eu ia linkar agora. E é isso que faz esse clique. Essa identificação é o que a gente bate muito na tecla. Porque, às vezes, a pessoa pode falar assim, mas aí, e se as pessoas não se conectarem comigo, elas não vão comprar meu produto? Ótimo. Porque é bom que você não tenha um cliente que vá gerar depois problema, porque ela não se conectou com você. Aí ela gera uma expectativa que vai ser frustrada, não é verdade? Porque se eu não me conectei, é porque o seu produto não vai curar uma dor minha. E aí eu gerei uma expectativa de que ele curaria, a hora que ele chega na minha mão, eu falo, não, mas não era isso que eu queria. Mas isso já foi identificado ali na falta de conexão. E aí eu passo adiante porque eu não sou cliente para aquele produto. E até isso, né? Você pensar assim, que a sua humanização no seu perfil, ela qualifica o seu cliente, você consegue avançar passos e mais passos de quando a gente não tinha o digital para poder divulgar, né? Porque antes, para divulgar, panfletagem, você jogava para todo mundo. Você não escolhia para quem você ia jogar. Você exatamente. até poderia escolher, vou fazer um evento, vou panfletar ali perto da balada tal, porque vai ser uma festa. Ok, mas você não vai direcionado. Ainda assim não era o público. Não, total. O Instagram, com estratégia e com a humanização, que é uma das estratégias, você consegue pular essa etapa, já conectar com o seu público. E você não garante a satisfação dele, mas você antecipa um processo, né, de já conectar. É diferente, eu falo isso até de relacionamento. Tem muito mais chance um relacionamento amoroso dar certo quando você tem uma amizade anterior do que quando você começa fica lá aleatório e depois desenvolve o namoro em si. Por quê? Porque tinha um respeito anterior. Então, quando a pessoa compra alguma coisa que é de você, que ela comunicou com você antes, que ela se identificou e ela não gostou, não está tão satisfeita, ela volta para você. Olha, eu comprei tal coisa, ao invés dela ir lá e só
te destruir, né, ou não comprar mais, ela às vezes vai pra você e vai falar assim, olha, eu comprei tal coisa, chegou... Eu tenho alguns exemplos sobre Sim. isso. Eu faço publicidade, né, para várias Claro. empresas, e às vezes acontece de ter algum problema, né, no produto, alguma coisa assim. Tô há 6 anos. Nunca fomos expostos. Sim. Nunca vieram e falaram é assim, verdade. postaram, tiraram foto e falaram assim, olha aqui, marcar, Nunca e olha foi um só que hater. absurdo. Nunca. Só que a confiança é tão grande que me mandam, dá um problema, me mandam no privado. Miriam, eu sei que a culpa não é sua. É de praxe, isso Sim. aconteceu várias vezes. Eu sei que a culpa não é sua. Você só fala da empresa. Mas aconteceu tal problema. Eu queria te falar para você estar a par do que está acontecendo. Eu agradeço imensamente. Eu vou atrás de solucionar o problema. Graças a Deus, as empresas, minhas parceiras, assim, a gente tem essa liga. A gente soluciona, a gente, às vezes, cobre aquele problema, assim, na maioria das vezes. E pronto, a pessoa sai, cara, eu nunca fui assim. Por quê? Ela se preocupa comigo. Ela se preocupa assim, eu não vou expor a Miriam. Então, mas eu vou falar com ela porque eu fiquei chateada. Exato. E ela tem o direito de ficar chateada. Exato. E aí eu resolvo o problema dela. Claro. Se ela não se importasse comigo, se ela não tivesse comprado ali, sabendo que fui eu que indiquei, que eu tenho todo um critério para indicar minhas coisas, ela dane-se. Eu vou tocar e publicar mesmo e meter o pau e nananá, né? Isso é muito legal. E essa conexão vem de vários pontos, né? Vem da fragilidade que você também expõe, Sim. da vulnerabilidade que você também expõe. Então, a gente fala, né, no curso sobre a olheira, sobre estar descabelada de vez em quando. Você não precisa parecer plena, maravilhosa o tempo todo. Então, quando a gente fala da humanização do conteúdo, é de tirar essa ideia de que tudo tem que estar perfeito o tempo todo para que você apareça no digital. Não, você tem que aparecer você. Você é perfeito o tempo todo? Não. E há momentos que você vai aparecer profissional e você vai precisar saber falar, você vai saber gravar. Inclusive, o curso também tem técnicas. Não é muito prático, assim. A gente ensina a falar, a gente ensina a gravar, a gente ensina sobre iluminação, a gente ensina sobre aparência, imagem. A Marila também é consultora de imagem, que a Marila é meio você, né? 1001 faceta. Nós conversamos sobre isso antes do episódio. Então, a gente tem 2 cursos cápsulas que são ali junto, mas ao mesmo tempo separado, depois a gente pode falar melhor disso, que é sobre humanização, eu falo, e ela fala sobre imagem. Ou seja, a gente trabalha todos os pontos, desde a fragilidade, tem momento que você tem que realmente botar a banca, você tem que passar uma credibilidade. Como equilibrar isso, esses montes de pratinhos, para que o resultado realmente seja um resultado fiel ao que você é, ao quem você é, e que atinja as pessoas e, consequentemente, venda o produto ou serviço. Meninas, então, tem o método CHIP e tem os cursos cápsulas. Isso. Tudo isso dentro de um curso ou de cursos que a Dunas está disponibilizando. Quem é o público-alvo desses cursos? Para quem é? Quem que sai ganhando? Tudo bem que todo mundo sai ganhando, a gente sempre sai ganhando de aprender alguma coisa. Mas hoje, né? Para quem vocês prepararam isso? O curso do método CHIP, ele é para qualquer pessoa que quer crescer no universo digital profissionalmente. Então, você tem um objetivo profissional, você quer crescer de alguma forma na sua empresa ou até no seu serviço, se você é um prestador de serviço de qualquer tipo. Por exemplo, essa semana a gente vai começar com um cliente que é uma loja de eletro e hidráulica, né? Poxa, mas é uma loja, é super masculina, é difícil. Sim, mas dá para fazer. Então, qualquer pessoa que queira crescer, o método CHIP é para essa pessoa. Principalmente se você se identifica com essa nossa linha de pensamento, que é, eu não quero mostrar uma coisa que eu não sou. Porque hoje, no digital, muitas pessoas fingem ser o que não são. Nosso método não tem nada a ver com isso. No nosso método, você vai aprender a ser você, a se posicionar como você para conquistar os seus objetivos aí
de marketing, porque é uma estratégia de marketing, né? Miriam, você lida com vários veículos de comunicação. Não é que a Marila não Ela lida mas mais. você lida Sim. mais e já lidou, tem outras experiências e... Por exemplo, o YouTube da televisão, apesar de parecer a mesma coisa, não são, né? É necessário uma linguagem diferente em cada um desses veículos? Totalmente diferente. Mas é muito diferente, assim, do TikTok pro Instagram muda, do Twitter pro YouTube muda, do YouTube pro Instagram muda. E por isso que a gente decidiu que a gente só trabalha com o Instagram. Porque, no momento, né? Quem sabe a equipe possa se expandir e tal. Mas a gente percebe que temos muitos já generalistas, muitos médicos gerais. E a gente prefere ser especialista. Como cada veículo é uma linguagem, cada veículo tem as suas técnicas de alcance, se a gente fosse atender todos os veículos, a gente não ia fazer um bom serviço. Sim. Atualmente. Sim. Então, a gente decidiu se especializar no que a gente é melhor e no que a gente acredita que hoje gera mais resultado, que é o Instagram. Para que a gente possa ser assertiva nos objetivos que a gente tem e também dos nossos clientes e dos nossos alunos para os nossos cursos. Por quê? O ideal hoje é que você esteja em todas as plataformas, em todos os veículos. Mas a gente sabe que isso muitas vezes não é possível. A gente também tem que apagar os incêndios, né? Exatamente. Do dia a dia. Eu trabalho com isso hoje exclusivamente. Eu não consigo estar em todos os veículos. Foi uma luta para eu vir para o YouTube. Eu fiquei procurando uma maneira de chegar no YouTube. Eu não estou no Twitter. Eu estou no TikTok muito porcamente. Porque eu não tô dando conta. Sou eu, a minha eu presa. E agora que eu fui ter uma assistente. Tanto que lá. a gente já brincou que a Dunas vai acabar já gerindo até a até minha a minha Névola, empresa. né? Porque... Acho justo, Não né? é? Acho Porque muito assim, justo. não dá conta. São veículos, são mundinhos diferentes, né? Bolhas diferentes que precisam de atenção. O ideal seria que você estivesse em todas as plataformas? Seria. Porém, se você ainda não tem uma equipe, se você é como eu, que ainda não consegue alcançar E que é a maioria do Brasil, maioria. tá? A maior parte da renda no Brasil, ela é criada por pessoas que são responsáveis pela sua própria empresa. É. Né? A As maioria. empresas, né? E eu acredito que o método chip, a gente faz, né? O nome dele é para o Instagram, mas aquilo que você aprende no método chip, você consegue aplicar também para o TikTok. Então, eu tenho uma pergunta. Para o YouTube dá, mas você precisa ter uma formulação, tem que mudar o formato. A gente tem uma aula específica sobre formatos. Mas teria... Aí, para YouTube é um pouquinho mais complicado. Para o Instagram, para o TikTok, tranquilamente. Todo o conteúdo que tem no método chip, você consegue usar para o TikTok também. Marila, eu tenho uma pergunta para você. Mas você pode responder. Vocês são, como é que é? Siamesas já. Tá bem assim Tá bem mesmo. assim mesmo. A segunda empresa vai ser siamesa. Olha só, cada pessoa, com isso as eu-presas, né? As empresas individuais também, tem sua personalidade, certo? E, como vocês falaram, a gente tem que ser autêntico na rede social, porque aquilo ali é o seu cartão de visitas. Como são essas linguagens? Como que o método chip vai me ajudar a lidar dentro da minha linguagem, que tem uma certa extroversão, que eu sou meio esparramado, ok? Ao mesmo tempo que vai ajudar, por exemplo, a Bia, minha filha, que já é um perfil completamente discreto na dela. Como que esse método vai ajudar nós duas ao mesmo tempo? Já no primeiro módulo, que a gente fala bastante da questão do perfeccionismo, da opinião dos outros, a gente vai mostrando muito sobre isso, sobre você identificar suas próprias questões e conseguir expressar suas próprias questões. A gente até falou do livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, né? Sim. Que ela fala sobre essa questão que a vulnerabilidade conecta. Então, a minha vulnerabilidade, Marila, é diferente da vulnerabilidade da Miriam. Apesar da gente já estar na vibe siamesas, nós temos coisas muito diferentes uma da outra. Falaremos disso mais tarde.
É diferente. Então, quando a gente consegue olhar para a gente identificar, você vai entender as suas características e você vai projetar essas características na sua exposição, né? Na sua forma de se expressar no Instagram. E o método, ele vai te mostrando isso, de você ir identificando as suas características e projetando. Inclusive, no curso Cápsula, que é da imagem que comunica, eu faço lá na última aula um exercício, é uma aula só de exercícios, onde você consegue identificar até o seu estilo, a gente estava falando antes sobre estilo de vestimenta, você vai conseguir identificar cores que são adequadas para você, qual que é a sua rotina, que objetivo você tem. Então, é uma aula totalmente introspectiva. Vai pegar o caderninho lá e fazer um monte de pergunta para si mesmo, porque daí você consegue entender a si para projetar. Porque a gente entende isso, né? Não adianta você se expor se espelhando no outro. Você tem que se expor se espelhando em você mesmo. Exatamente. Né? Eu não posso... O meu posicionamento, ele nunca vai ser igual ao posicionamento da Miriam. Porque a Miriam é a Miriam, a Marila é a Marila. Não adianta a girafa querer ir pro Instagram copiando o macaco. Não adianta. Né? Porque a rotina dela vai ser diferente e as coisas não vão dar certo. E a gente preza muito pela individualidade. A gente faz um questionário para todos os nossos clientes, a gente conversa muito para tentar identificar o jeito de cada um. Até onde a gente pode ir, a gente vai fazendo experimentos. Não, isso aqui não está dando certo com esse perfil. Vamos mudar a estratégia para esse cliente? A gente conversa muito sobre isso, a gente com os nossos clientes. Inclusive, a Duna surgiu desse incômodo que a gente sentia com a padronização de Instagrams. Algumas lojas, empresas que a gente observava, algumas querendo me contratar como influenciadora e eu negando o trabalho. E aí a pessoa não entendia o porquê que eu estava negando o trabalho. E eu explicava, assim, é que aqui, ó, o básico não tá bom. Não adianta eu mandar minha audiência para você que ela não vai ficar. E aí você vai culpar o meu trabalho que não tem resultado. Exatamente. Então, eu prefiro não pegar. E aí, a gente observando isso, assim, mas olha só o que está acontecendo. É um monte de arte. Sim. Sem sentido, engessada. Sem conexão. Sem conexão, tudo igual. Se você for olhar no perfil da papelaria, tá lá, Dia da Água. Se você for olhar no perfil da... Loja de lingerie. Lingerie, Dia da Água. Padaria, Dia da Água. Isso quando não é tudo igual dentro do próprio perfil. Que a gente estava vendo um perfil, analisando um perfil, as artes são tão parecidas que você não identifica. Você tem a sensação de que está lendo sempre a mesma coisa. E a gente não se identifica, as pessoas não se identificam dessa forma. Como eu avalio se o curso é para mim? Tipo, eu tô lá em casa agora, cheguei, pus meu fone de ouvido, estou aqui assistindo o podcast. Tô curiosa, mas eu queria, assim, incomodar vocês. Como que eu falo assim, será que esse curso é pra mim? Que perguntinhas eu respondo? Eu acho que o principal, a primeira coisa que eu falaria é começa a seguir a gente da Dunas. Porque com isso você vai ver se você se conecta com a gente. Já começou bem, já comecei gostando desse negócio. Porque se a pessoa se conecta com a gente, se ela está se conectando, assistindo a gente agora, nesse episódio, achando que tem a ver, já é um ponto. Aí ela se conecta com a gente lá pelo Instagram, é outro ponto. Provavelmente ela vai gostar, se interessar e vai ser útil para ela lá o conteúdo também. Outro ponto que ela precisa pensar é onde ela quer chegar. Ela quer realmente usar o Instagram como ferramenta para um negócio? Ou não, eu só quero lazer, não quero levar a sério, quero postar de vez em quando. Não faço curso. Não. A gente nem quer que você compre, porque você vai ficar frustrada, porque a gente não promete nenhum milagre ali. A gente não fala em nenhum momento, olha, compra esse curso que sua vida vai mudar. Não tem isso de maneira alguma. É um chip, mas ele não é instalado, tá, gente? Não vamos citar nomes, mas a gente não vai falar assim, instale esse chip. Não é assim. Então, a gente prefere que você nem compre mesmo, porque você vai ficar frustrado. Porque, na verdade, o que a gente vai te dar são as ferramentas, mas que você vai ter que trabalhar. Então, se você não tá afim de trabalhar,
não é para você esse curso. Agora, se você tá afim de estar munida, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso mudar. Eu estou nesse ponto, mas eu quero chegar nesse ponto, porém eu não sei o que fazer. Eu preciso de alguém para me orientar, para dizer A, B, C, que depois o D, o E, o F, eu vou fazer. Se você é essa pessoa, vem com a gente. E até assim, se você quer, você percebe, identifica essa necessidade de crescer no digital, mas você não tem condição de pagar alguém para fazer e tem a disposição para fazer, o curso também é para você. Totalmente. E se Porque eu o quero valor virar- que você vai pagar no curso, já fazendo até um merchan, Aham. é um valor que é muito inferior a um valor de serviço mensal e muito inferior a um valor de Não, e você consultoria, tá aprendendo a de mentoria. pescar, né? Você não vai ter que Exatamente. pagar pela pescaria todo mês, né? Exatamente. Você que vai fazer sua pescaria, Exatamente. né? E se eu quero virar um Instagrammer? Resolvi. Agora eu quero ir pra blogueiragem. Nossa, vai ser muito bom. Eu queria ter tido um curso desse. A linha de baixo do curso vai ser o que eu queria ter aprendido quando eu cheguei na internet. Totalmente. Exatamente. Porque se eu entrei no Instagram totalmente sem saber muita No coisa. feeling, né? Se eu tivesse, eu falo assim, das duas, uma. Ou realmente o meu Instagram deu certo porque eu fui no natural e por isso pode ser. Mas eu acredito que se eu soubesse hoje, eu estivesse começando hoje, eu também me daria muito bem e teria já crescido monetariamente Sim, antes. com certeza. Porque eu acho assim, eu avaliando o meu trabalho no Instagram como Miriam Névola, eu avalio que eu tirei ótimas notas no sentido de conexão com pessoas, de credibilidade, mas eu tirei notas quase zero em termos de ganhar dinheiro com isso. Eu acho que eu poderia ter aproveitado muito melhor a minha audiência, a minha credibilidade, de uma maneira mais rentável para mim, e eu não sabia como fazer isso. E se eu tivesse um curso desse, eu teria ganhado, porque, ganhar dinheiro não é ruim. Claro que não. Ganhar dinheiro não é errado. Porque o dinheiro, ele Às é vezes uma as pessoas têm ferramenta. Outro Outro podcast. Cadê a campainha? Outro podcast. eu esqueci hoje, justo hoje. Gente, o dinheiro é ferramenta. Você vai ser uma pessoa ruim ou boa conforme você usa a ferramenta. A faca corta o pão e mata uma pessoa. Sim. Você decide como usa a ferramenta. Uhum. Vou usar dados agora, tá? O Instagram tem... Ela fez Eu fiz tarefa. É uma jornalista nata, Fiz tarefa. gente. Olha lá, gente. O Instagram tem 99 milhões de contas. São postadas 95 milhões de fotos por dia. Isso eu tô falando Brasil. Eu sei que tem gente vendo a gente de outros países, beijo. Não. Mas eu tô falando do Brasil, ok? 25 milhões de perfis são com intuito profissional ou comercial. Como eu vou me destacar nesse oceano? É difícil. É difícil, mas é possível. Por quê? A gente não precisa... Inventar a roda. Não precisa Já inventar inventaram, a roda. Aham. Então, a gente tem alguns caminhos e você começa... Não precisa querer conquistar o oceano todo. Começa tentando conquistar o seu riachinho, o seu corvo. Corguinho! Seu corguinho. Começa na lagoa. Pega o seu corguinho. Se você começa a cuidar do seu corguinho bem feito, você já tá à frente de muita gente. Porque tem gente que quer conquistar o oceano, nada, e realmente morre na praia. Porque não tem um objetivo claro do que quer, onde quer chegar, quem quer alcançar. E aí a gente fica patinando, que talvez foi o que aconteceu comigo, né? Eu não sabia onde eu queria chegar, eu só tava ali. Então, eu consegui coisas legais? Consegui, mas podia ter conseguido muito mais, muito mais. Então, vamos lá, a gente vai te ensinar a lidar com o seu corguinho. E aos poucos, esse corguinho, ele vai ficando limpinho, vai tirando a poluição dele e vai crescendo. Quem sabe vira um riozinho e quem sabe você vai compartilhar com a gente que, Miriam, agora eu tenho um oceano. Né? E a gente fica na angústia, né, de já chegar no nível lá na frente. Você não vai chegar no nível lá da frente se você não fizer o nível de agora. Então, um dos nossos maiores problemas, né, como seres humanos. A gente quer começar
já com muito sucesso, já muito expandido. Não, você começa pequeno. Depois, faça o pouco bem feito, né? Faça o que você consegue bem feito. E aí você vai crescendo e alcançando o seu oceano. E o bom é que fazer o pouco bem feito, você já vai estar se destacando de muitos. Porque Muitos. atualmente não faz nem o básico. Então, fia. E é você vai melhor longe. fazer pouco bem feito do que fazer muito mal feito. Falando de não fazer o básico, polêmica. Eu quero ver o circo pegar fogo. O que vocês não gostam de ver na internet? O que incomoda? Você vai falar... Algumas coisas. Algumas, tem até medo. Né? Artes mal feitas. A gente tem um módulo, uma aula no curso sobre artes. Estética, não só arte, eu digo estéticas, né? Estéticas ruins. Por quê? O belo atrai. Então, aquilo que não tá legal, não tá harmônico, ele gera uma repulsão. É uma coisa assim, repulsão, tá certo essa palavra? Tá certo. Repulsa, né? Talvez. Então, Repulsa. assim, você vai criar um distanciamento. Se o conteúdo, se o perfil não está esteticamente bonito... Eu sou uma pessoa que eu sou super... A Miriam sabe, sou muito chata com estética. Eu já sou mais leve com isso. Eu sou Por isso que a gente se detalhista. completa. Eu vou tipo, não, cara, a legenda é muito grande, não sei o que, não sei o que. Então, tem que preocupar com essa questão estética. Eu não consigo lidar com coisas feias, mal feitas. E você, Miriam? Olha, é difícil, mas tem várias... Pode falar enquanto eu tô pensando. Forçado. Coisas Eu forçadas. acho que meu erro mais seria esse. Por exemplo, a pessoa forçar demais expressões, forçar vestimenta, a gente fala disso também no curso Cápsula, forçar um estilo que Porque não é existe seu. uma postura, né? Existe uma postura que o pessoal da moda fala assim, de segurar o look. E isso não é para uma roupa glamurosa ou uma roupa super fashion, né? Eu falo que um dos grandes exemplos da postura em relação à vestimenta é quando a gente pega uma pessoa idosa que tem o costume, por exemplo, de só usar saias, né? Uma senhorinha, já tem seus 75, 80 anos e tem um movimento de idoso, né? Porque tem isso, tem pessoas de 80 anos hoje que são melhores que eu, inclusive, em muita coisa. Na yoga tem um monte. Mas ela tem um movimento de idoso, né? E ela mora sempre no sítio, ou teve um costume, e ela só usa saia. E aí você faz uma brincadeira e coloca essa pessoa numa roupa com calça, por exemplo. Não tá... O produto é bom, mas não é ela, né? Não Falta essa aguenta. postura dela de estar à vontade ali dentro daquela situação. E o comportamento forçado, ele distancia também. Tô falando tudo sobre distanciamento, né? Porque é isso. Porque é a o gente não oposto gosta, da conexão, é o oposto distanciamento. da conexão. Então, assim, a postura forçada, ela comunica. E ela comunica o quê? Falsidade. Então, a gente está falando o tempo todo aqui sobre a humanização, sobre a autenticidade. Se você força alguma coisa, você não comunica a verdade naquilo que você faz, né? E o Instagram é muito... A pessoa que ela me segue, provavelmente, quando ela vai conviver comigo, ela vai perceber que eu sou aquilo ali. Exato. Ela vai perceber. Então, vai ter uma hora que vai aparecer. Isso, pra mim, a minha resposta seriam duas coisas. Seria isso, eu gosto de ver verdade. As pessoas que eu sigo, que eu acompanho, eu gosto de ver verdade. Seja ela, se ela é uma pessoa grossa, mas ela é inteligente, Lara Nesteruk. Sim. Eu aprendo muito com ela e não me importa porque ela é grossa. Não é o meu jeito? Não, mas é o jeito dela, eu super respeito, admiro e aprendo um monte com ela. Sigo. Quando eu vejo verdade na pessoa, eu sou uma pessoa bem-humorada, faço graça, expressiva, sincera. Rarara. As pessoas que convivem comigo, elas vão comprovar isso. Agora, se eu fosse eu quero ser uma pessoa elegante, extremamente educada, que fala baixo. Cíntia Eu acho Chagas. chique. Cíntia Chagas. Acho chique. Olhe bem pra mim. Olhe para mim. Olha, essa... Eu não consigo manter 3 minutos de Não. Cíntia Chagas. Não, eu também não. Ela é maravilhosa, mas não sou eu. Eu sentada aqui, com as perninhas com as cruzadas pra cima. Gente, eu acho Descalça, chique tá? Já pessoas tô assim. descalça. Mas eu não sou assim. Eu nunca iria bancar
isso, né? Não. Ou vou colocar, eu falo a Bita, né? Que Sim, nossa amiga em comum. Esses dias ela maravilhosa. postou um tamanco estampado com uma calça de onça, com não sei o quê. E nela ficou... Eu olhei e falei, cara... como É o ficou? bancar Se o eu look. coloco aquilo, vão me internar. Ela chama o CAPS. Não, vai falar, é festa junina, né? Hoje é o dia da Porque quadrilha. eu no banco, não faz parte, né? Exatamente. E a outra coisa que me irrita no Instagram, que eu não gosto, é ser feita de idiota. Por exemplo. Odeio ser feita de idiota. Sabe aqueles posts? Esses dias eu caí num. Ai, eu fico louca quando eu caio num. Que aí era um guri começando a fazer alguma coisa, que aí ele ia chegar num objetivo. Era pra falar assim, tipo, ele tava fazendo alguma coisa, tipo, derrubando a água, porque ia acontecer uma tal coisa. E no final não acontece nada. Eu fico... Mas pra que Puta isso? Ele vida. queria te levar pra assistir um segundo Reels? Não, ele não queria. Ele queria Ele reter usou atenção a pra estratégia uma da estratégia. retenção, mas não completou. Mas não entrega nada. Não entrega. Porque quanto mais tempo as pessoas ficam no seu vídeo, Sim. mais o Instagram vai mandar O para as outras algoritmo, pessoas. Que é o algoritmo tem aulinha de algoritmo no método Chip, fiquem sabendo. Tem. Então, o algoritmo vai mandar. Então, se você fica muito tempo num vídeo, o Instagram vai entender que esse vídeo é interessante, vou mandar para mais pessoas. Aí, as pessoas usam essa estratégia, e a gente usa também essa estratégia de retenção, para que, em um momento, eu te entregue algo que eu prometi. Só que nesse vídeo, e tá acontecendo muito isso, Muito. que é a preocupação de só quero viralizar, mas não quero realmente entregar algo para aquela pessoa. E no final, aquele vídeo não me entrega nada. E você é feito de idiota. Eu fui nos comentários e eu falei assim, e o outro falou assim, deixei de seguir. Porque eu falei, eu também vou, eu não nem comento pra também não dar o engajamento. Eu só deixo de seguir porque falo, me fez de idiota. Eu odeio ser feita de idiota. E quando eu digo ser feita de idiota, é que eu também não gosto de perder o tempo ali. Se eu sei que eu tenho uma... Eu não sigo página de fofoca, mas se eu seguisse uma página de fofoca, eu sei que eu quero fofoca ali. Claro. E é porque eu gosto de fofoca. Então, eu tô ali sabendo que eu tenho uma página de fofoca. Exato. Eu gosto, eu sigo. Se agora, eu tô numa página, é porque é as coisas que eu gosto. E aquilo começa a desviar do que eu gosto, eu Para tô de fora. Se é uma publi disfarçada, eu também não gosto. As minhas publis, elas são identificadas, elas têm cara de publi, sabe? Eu falo pras minhas seguidoras, preciso de vocês nessa publi. Então, não tem meias palavras. Sim. É o que é. Que cai de novo na autenticidade. Aham. Que Na cai transparência, eu vou né? falar o que me irrita. Fala. Tem me irritado essa tendência de dividir o assunto, ficar enrolando um Reels pra você ser obrigado a ir no outro pra ver o final Parte 1, parte 2. do assunto, Tá. né? Porque é isso que você falou, essa veio de besta. É um outro jeito de fazer a gente de besta. Que sabe, quando começa assim, mas fique até o final, porque você vai... Cara, me fala logo o que eu quero ouvir, né? E a tal da trend. Quando é uma trend, que ela é assim, a resposta de cada pessoa vai ser diferente, sabe? Um ponofil, ok. Se eu vou fazer... O meu ponto de vista é diferente do seu. Eu acordo de um jeito, você de outro. Show que... então vamos fazer isso. Agora, aquela trend, que é uma repetição da mesma encenação que a Marila já fez e postou. Aí eu vou, faço idêntico e posto só pra ver como que eu fiz. É uma avaliação de Performance. De performance. Essa é a ideia, entendeu? Colocar o mesmo texto que todo mundo já Sim. colocou. Eu Isso- concordo com eu você. tenho Eu tenho muito nervoso muito. Eu disso. também. Eu tenho muita dificuldade, inclusive é um dos motivos que eu acho que eu não cresci tanto no meu perfil pessoal, eu já falei isso pra você, né? É que eu tenho um certo ranço quando o negócio tá demais. Sabe? Lembra aquela trendzinha que era um negócio de soquinho? Gente, o que era aquilo? Que função? Não, eu sei de Eu não onde vem. aguento. Gente, eu sei, tá? Como é que chama? A A referência. Aham. Eu sei. Tá, mas tipo, tinha uns que não tinha Constrói o nada quê? a ver. E a pessoa, às vezes, não tinha ritmo, você percebeu? Isso que eu Era ia aquele falar. negócio que a pessoa ficava assim, tava na cara, que falava assim, alguém te obrigou? Alguém colocou uma arma pra você Não, aí? e esse que é o ponto, né? Quando você só quer entrar na moda, na trend, mas você não sabe fazer com a estratégia E você certa. não entende. O Vitor fala muito isso, sabe? Se você não sabe por que aquilo ali foi pra ali, não use.
Porque pode ser que você está usando exatamente no motivo oposto. Exatamente. E eu usei essa trend, tá? Vou falar aqui, sabe como que eu usei? Eu usei fazendo... Eu tô com ranço dessa trend, não vou fazer coisa nenhuma. Vou falar aqui pra vocês, ó. Tal, e pronto. Foi assim que eu usei a trend, com a minha carinha. É um complemento de coisas. É a música, é a postura, é a sincronia, é o ritmo. O Lucas Lima fez, nossa, eu assisti 3 vezes. E eu tava com ranço já. Ah, verdade. Cara, porque a sincronia que ele fez nessa trend, que eu já tava de saco cheio, mas ele sincronizou o tempo perfeito dos e colocou golpes. E o que texto coloca, ali, né? preenche com uma coisa diferente. Tinha Porque a ver. daí mostra a criatividade. Certo? Isso. Eu peguei a música de quadrilha e coloquei pro Michael Jackson dançar. Cara, foi criativo. Agora, eu vou fazer isso com todo mundo? Vou colocar a Beyoncé pra dançar a mesma música de quadrilha? Cansou. Fez uma vez, foi legal. Chega, né? A gente pode... Tanta coisa pra criar nova, né? Por que a gente vai ficar repisando os A gente não é outros? bobo. Agora, entrega pra gente. Entreguem pra gente. O que funciona na rede social? O que engaja? Uma pérolazinha só, não precisa ser todo o baú, não. O baú tem que ir lá no chip, lá no curso do O que Dunas pra ver. engaja, a gente pode falar o que engaja, mas que eu não gosto muito. É uma coisa que realmente engaja, gente. Polêmica. Polêmica engaja. Mas eu não sou a favor de usar a polêmica como ferramenta para você engajar. Então, um lado bom de engajar, o que engaja, é ser autêntico. É ser autêntico e conectar com pessoas, ser constante. É aquele, não tem fórmula mágica. Não vamos implantar não tem pílula chip. mágica. Então, assim, se você tá indo só engajar por engajar, não é o que a gente acredita e não é o que a gente prega. A gente vai fazer você ter um vídeo viral. Não é o nosso mote do nosso curso. Tem vários aí pra você comprar. Sim. Eu tenho um monte agora. Vou fazer você viralizar. Ararará. Esses dias eu até comprei um. Comprei de propósito, né? Eu falei, não era tão caro. Eu falei, eu vou comprar só pra ver o que Exatamente. tem É estudo do mercado. É estudo. Aí Exatamente. eu comprei. Fui feita de idiota. Mas eu falei, não fui feita de idiota porque eu sabia que era por que eu tava comprando. Porque não faz sentido. Na terceira ela falou assim, gente, não tem milagre. Eu falei, ué, se não tem milagre, como que você prometeu lá, né? Isso é porque antes... É porque o marketing digital, ele tá em transformação o tempo todo. Claro. Né? E ele estava vindo de uma frequente promessa. Como que era? Tinha o termo promessa irresistível, tinha esse termo que era usado como uma técnica. Você tem que dar uma promessa irresistível. Tipo técnica de lançamento. Isso. Né? Só que, qual é o problema? Muitas vezes as pessoas não cumprem a promessa que elas fazem. E eu acho muito pior depois ter um monte de reclamação do que eu acho que vai voltar contra você. Então, a gente não promete nada. Não tem promessa irresistível. O que a gente promete é trabalho duro gera resultado. Essa é a nossa promessa. O que eu diria... Vocês e o Joel J. O que eu diria que engaja é a autenticidade, a humanização, mais estratégia. Isso engaja. É isso que vai dar resultado, né? Se você souber dosar, né? Os estudos falam que você tem que colocar 80% de conteúdos pessoais, mais humanizados, e 20% de conteúdo mais técnico. Então, se você souber ir fazendo essa dosagem, formato certo, na estratégia certa, sucesso. Garantido. Tá, duração do curso. Caramba, assim, duração em termos de... Horas, né? Quantidade horas. de horas. É porque daí depois eu vou fazer outra pergunta. Ah, tá. Ou então, já vai para outra situação. Vai, explica como é o curso. Então, o curso mais fácil é presencial, é Não. online, É um é um curso online totalmente gravado, online. é um online que eu estou lá, num ao vivo, contem tudo. Totalmente online, totalmente gravado. Então, você assiste da forma, a hora que você quiser, quanto tempo você quiser. São vídeos curtos e práticos. No primeiro tem 20 aulas, Acho né? que são 20 aulas. São 20 aulas, só que são curtas, tem de 5 a 14 minutos, sendo que a maioria é em torno de 7 minutos. A gente fez isso propositalmente, porque não tem enrolação. Não é aquele monte de curso que você olha, quer
é só para vender, que tem, olha quanto conteúdo tem. Não, a gente vai exatamente no que precisa. Então, as aulas são dinâmicas, práticas e sucintas. Não tem enrolação. Objetivo. E, então, o chip são 20 aulas, com aulas curtas, tudo em vídeo. Você assiste quando quiser, a hora que quiser. Também vai ter PDF. Não Pra quero tirar ver vídeo, dúvidas, quero só ler. Tem algum fórum para tirar dúvidas? Tem no nosso Na plataforma, Instagram. Não, no próprio Instagram. Ali nos comentários da plataforma tem, e também com a gente no Instagram. A gente ainda tá cogitando a possibilidade de um grupo de WhatsApp, alguma coisa assim, mas ainda a gente não mas na fechou isso plataforma aí. é legal, né? né? Na plataforma. Porque acho no que vai ser. Instagram, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta de algo que tá lá no curso e daí a galera de fora não sabe do que nós Verdade. estamos conversando. É né? isso a gente tá formulando ainda, mas a gente pretende ter, sim, um meio. Uma comunidade. Aí, a comunidade. E tem os 2 cursos cápsulas que, nessa primeira turma, quem comprar o curso chip vai ganhar 2 cursos cápsulas. Vai ser a única vez que a gente vai fazer isso, Claro. de verdade. Sim. Não é só para comprar, não é gatilho. Não é promessa. Irresistível. Porque a gente vai vender esses cursos cápsulas separado, mas a gente quis ter algum elemento para prestigiar as pessoas que estão nos prestigiando pela primeira vez. Exatamente. Então, a pessoa comprando agora, nesse primeiro lançamento do Método Chip, ela ganha 2 cursos cápsulas, que são A imagem que comunica e a humanização na prática. Que são, assim, super complementares. Tudo ali, tá tudo casadinho, mas são separados. E esses cursos cápsulas também têm em torno de 10 aulas cada, no mesmo método, online, gravado, práticas, dinâmicas e uma forma muito objetiva. Meninas, eu quero comprar o curso, mas eu tô com criança pequena e eu quero muito ser da primeira turma, porque eu sei que a primeira turma vai ser, assim, cheia de mimos e dengos, que eu conheço vocês. Mas eu tenho que fazer esse curso em quanto tempo? Eu tenho acesso a esse conteúdo, a esse material, por quanto tempo? Por 1 ano. Por um ano. Por 1 ano tem acesso ao curso, então assim, tem tempo. Ah, eu tô com a filho pequeno. Como é um curso curto, prático e vídeo, você, em 1 ano, mesmo a mãe, eu entendo, hein? A mãe que tá mais atolada, em 1 ano ela consegue assistir pelo menos 3 vezes o curso inteiro, porque ele é muito dinâmico. Ele é muito conversado, assim. Eu e a Marila, a gente tem esse jeitinho de ser. É o nosso jeito. É o nosso jeito. É isso aqui, mas com organização. Com organização, exatamente. É bagunçado, mas tem gerência. Tem gerência, exatamente. Então tem tudo ali. E tem o PDF, eles vão receber tudinho escrito. Tudo escrito. Aí, se você quiser só ler, Miriam, eu gosto de ler, você só vai ler. Se você quiser ver os 2, então é bem dinâmico mesmo, bem legal, bem didático. E como eu consigo mais informações sobre este curso? Onde, quando, por quê, em que bate-canal? Tudo vai estar no nosso Instagram No e Dunas. também na nossa página do curso. Eu sei que vai ser escrito lá embaixo, mas vamos falar. Que aí, Arroba... do Instagram, @dunas.comunicação. Comunicação. Então, vai ter, as coisas lá vão ser lançadas, tudo bonitinho. Vocês vão poder acessar tudo certinho por lá. Ok. Agora, quero fazer uma pergunta. Quero fazer uma pergunta, não. Tenho uma tarefa. Marila, quais são os pontos positivos e os que não são tão legais assim da sua parceira Miriam? Vamos cortar essa parte. Não, tem que ser agora, mesmo, porque né? a gente quer descobrir onde que vocês se complementam. O ponto positivo é justamente esse, a complementariedade, né? A gente se complementa muito, de verdade. Tem gente que a gente descobriu isso trabalhando juntas, né? A gente é muito parecida em muitas coisas, mas a gente também é diferente em muitas coisas. E aí a gente se complementa, aquilo que eu não tenho tanta facilidade, ela tem. Tá, mas qual E que é aí um dá ponto? Não foge ponto- não, um não ponto foge só? não. Me dá ponto um só? ou alguns pontos, O coisas ponto positivas. principal do positivo... Do temperamento dela, da dinâmica dela, que A você fala assim, praticidade. nossa, eu bato palma pra isso. É a praticidade. A Miriam é muito prática. E aí isso facilita porque eu já sou um pouquinho mais procrastinadora, né? E ela já prática, datas tal, e tá com o teor. Então isso pra mim é o melhor ponto, porque me ajuda, me organiza.
O ponto mais difícil não é clichê, não. É difícil. Os pontos difíceis que a gente se dá muito bem. Ai, gente. Eu já sei. Eu vim aqui pra semear discórdia. Relaxa. Não, o ponto mais difícil é por ela ser... Eu falei isso, acho que numa resposta que a gente deu nos stories. Por ela ser prática, às vezes as coisas acontecem com ela assim. E eu, tipo assim, que me vire pra acompanhar o ritmo, sabe? E ela já tem prática também na área da comunicação há mais tempo que eu. Então, tipo, por exemplo, vamos fazer um ensaio fotográfico. Eu tô lá, Miriam, qual vai ser o look, não sei o quê, e cor do look. E ela, não sei, eu escolho na hora. E eu, tipo, meu Deus, surtada, pensando 2 semanas. Pra você é rotina, pra mim não. Não é. Então, ela é meio prática, assim, tipo, a gente vai pra Maracaju. Vou falar uma coisa ruim pra mim também, de mim. Uhum. A minha praticidade, às vezes, é confundida com grosseria, né? Mas isso eu já até acostumei. Essa parte eu achava que seria o BO. Essa parte eu achava, porque ela é realmente muito prática, ela é pá, e acabou. E eu já sou meio tipo... Mas eu acho que a hora que a gente assumiu o adultinho, né, da gente, a gente fala, isso é para o meu comportamento e não para a minha pessoa, né? A Miriam não gostou que eu coloquei a caneca em cima do negócio. Não é que ela não gosta da minha pessoa, ela não gostou desta atitude. Não, e assim... Né? Separar isso já... E a Miriam, ela é muito menos chata do que as pessoas pensam. As pessoas pensam que ela é controladora. Pera. Tá chegando, Vamos precisar de um corte disso. Ela é muito menos chata do que as pessoas pensam. Onde foi que você fez essa entrevista que as pessoas acham a Miriam chata? Por quê? Principalmente no meio familiar, foi tipo, você tem certeza? E algumas pessoas que seguem ela... O que tá acontecendo? E algumas casos pessoas... de família, vai, conta. E as pessoas que seguem, né? Amigos meus amigos seguem ela. Ela deixa de ser convidada pro almoço de domingo. Não. Vai, a tia... Porque ela é muito firme nas posições dela. Então, tipo, ela é brava mesmo. Quando ela tem que resolver alguma coisa, vó, vai fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tipo assim, né? Com amor, mas é a praticidade. nosso jeitinho, a praticidade. E algumas pessoas em comum que seguem falam assim, porque ela é muito firme no Instagram dela, né? Não sei o que, é a opinião dela e pronto. Sim, é o Instagram dela, né? Coitado dos editores agora, eu tô gritando aqui no microfone. E aí, então assim, isso eu achava que essa parte da grosseria eu ia sentir mais. Porque eu antes, na minha imaturidade, né? A gente vai amadurecendo. Eu me sentiria mais magoada com mais facilidade. Hoje, não. Ela fala, às vezes, alguma coisa assim, ok. Né? E ela fala você entende sobre... que é parar a atitude, né? E não é sobre o que eu faço, é muito sobre o profissional. Do tipo assim, olha, isso aqui tem que melhorar assim, assim, assado. Eu errei uma coisa do corte. Não faz mais assim, 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 assim. Ok. Então, ok. E a outra coisa que foi dessas coisas assim, dificuldade... A gente vai pro Maracaju amanhã, pros nossos clientes. Ai, Jesus, isso é difícil. É isso aí, gente. Vocês orem por nós, tá? A gente já vai ter ido por esse episódio, aí a gente já vai saber. Depois vocês já vão saber Eu não dirijo como em estrada. Nunca Ela dirigi. não tem prática de estrada. Eu tenho muito medo, é um problema meu bem sério. Só que no final do ano eu coloquei como meta que esse ano eu vou destravar esse problema. Claro que vai. Aí ela decidiu destravar com a psicóloga do lado, né? Óbvio. Porque vai que ela tem uma crise de pânico, você tá lá pra resolver. Não. Calma, aí que entra o BO. Quem teve uma crise de ansiedade nessa estrada que a gente vai, fui eu, há alguns anos atrás. Então, ela dirigia na estrada e parou. Não, eu dirijo ainda. Eu ainda dirijo. Mas hoje eu tenho uns medinhos, assim. E aí a gente ia com o Thiago, né? Aí, segunda, a gente foi gravar uns conteúdos e tal, e sogra, a gente vai passar aqui e deixar as meninas, porque o Thiago vai ficar com as meninas, porque a gente vai pra Maracaju. E eu sou assim, como é que é? Eu decidi, a gente vai dirigindo. Eu decidi que eu vou dirigindo, porque se isso surgiu agora pra mim, é porque realmente é pra eu parar e eu vou dirigindo. Pronto. Aí ela, a gente não vai conversar sobre isso? Tipo assim, eu soube ali na hora, entendeu? Eu que lute. Entendi. Com a minha ansiedade. Entendi. Levar uns remedinhos. Mas tô de boa, tô trabalhando. Deixa eu falar agora da Marila. Chega! Agora, Miriam. Agora é minha vez de descascar. Fale da Marila. Ela é menos chata do que a família acha que ela é. Ela vai nos jantares que você não é convidada. Não, mas a família não acha ela chata, não. Mas é só você que ela é falou, brava. tá gravado.
Replay, eu quero tirar teima, tá falado. Brava. Não, é que meu jeitinho, Miriam, de ser. Mas já melhorei, meu jeitinho Melhorou, Ariana melhorou. controlada pelo Espírito Santo. Amém. Mas e daí? Onde é Mas que... a Marília, eu vou começar pelo defeito, então. Não, a Marília, o ponto negativo, eu acho que seria essa questão da organização. Ela se enrola um pouco no que ela tem que fazer primeiro. Eu acho que é um TDAH ali, sabe? Que grita. Que a gente sempre... Ela fala que não tem, que é só A hiperatividade. psiquiatra falou que não é, então. Mas ela fala, não, tem algo... É que ela é muito parecida. Ela é filha da minha mãe. Você conhece a minha mãe. Então, a Marília é filha da minha mãe. Gente, vocês sabiam que isso merece um episódio? Nós somos nós somos pais dos filhos dos nossos irmãos. Tem isso? Nossa, não é só na nossa família que isso acontece? Não. Respondam aí embaixo, gente. Vocês são pais dos filhos dos seus irmãos? Tipo assim, você tem copiazinha dos... Nazaré, o meme da Nazaré. Não, gente, assim, ó. O seu bebê, a sua criança, age igualzinho o seu irmão. Tipo assim, você devia pegar e dar pro seu irmão, pra sua irmã, porque é dele. Não é seu. E aí, a sua sobrinha é que devia ser sua filha? Sim. A minha sobrinha, a minha filha é filha da minha cunhada. Eu falo, gente, é coisa. E a Marília, ela é filha da minha mãe. Então, a minha mãe também tem essa questão de organizar, às vezes se perder. Ela também tem, que é um defeito, mas como ela mesma disse, eu já sou o oposto, então a gente meio que se complementa nisso. Agora, ponto positivo, a Marília realmente tem muitos, por isso que a gente se dá tanto bem. Ela, apesar dela falar, às vezes, eu não sou tão comunicativa quanto você, ela é muito comunicativa. O Tiago, na verdade, meu marido, fala dela assim, a Marília... Não tem como não gostar da Marília. Porque em qualquer lugar que ela chega, ela sabe conversar, ela sabe ouvir, apesar dela ser muito faladeira. Eu acredito aqui, olhando, sabe, da minha distância, que o que você acredita que a Miriam tem de comunicação que você não tem, são as técnicas dela. Que a vida dela ter sido colocado no jornalismo e tudo, ela desenvolveu e absorveu para a personalidade dela. E aí, às vezes, a gente não tem, e a gente fala, nossa, como que é? Mas a nossa comunicação tá lá. Não, mas o meu ponto de comunicação, que eu falo da sua comunicação que eu não tenho, é mais da extroversão. Isso, eu acho que é mais a parte artística, vamos dizer. Porque eu não trabalhei com comunicação efetiva, mas eu dei aula a vida toda. Sim, sempre. Então eu dava aula de inglês, dei aula de psicologia. E sempre foi faladeira. A Marília, assim... Só que eu não sou palhaça. Então, a parte artística eu tenho, assim, uma parte bem artística, aflorada, que talvez as pessoas Você não faz teatrinho? Não. Eu não sei encenar. Eu tinha vergonha de câmera até, sei lá, 3 anos atrás. Só que em contrapartida... Até o método Chip, ela tinha vergonha de câmera. Você não perdeu a vergonha de câmera com a Marília. A gente foi pra Itália em que ano? 2016, eu acho. E sim, ela não conseguia. Eu fazia minhas palhaçadas. Ela, Nossa. não. Eu fugia foi da câmera. Foi mudando, foi melhorando. Mas essa questão dela, ela sempre foi faladeira. E na família, nas conversas de família, ela vem a Marília falar, né? Isso tinha muito. Esse é o meu lado. Marília fala muito. Só que ela, mesmo sendo faladeira, ela é uma ótima ouvinte. Que geralmente quem é muito faladeira não é bom ouvinte. Não é o caso dela. Ela é ótima ouvinte. Ela é muito preocupada com as pessoas. Assim, ela tem um amor com as pessoas que vem dela mesmo, do fato de ser uma cristã efetiva, uma cristã que pratica realmente o cristianismo. Então, essa preocupação pelas pessoas, o amor que ela tem para com o próximo e pelo que ela faz, ela é muito intensa. Isso às vezes faz mal para ela, mas por ela ser muito intensa, ela ama muito o que ela faz. E se ela te ama muito. E se ela ama do trabalho dela, ela vai pensar naquele trabalho dela o tempo todo. Se ela tem um cliente, ela vai querer pegar aquele cliente no colo e fazer o melhor para ele e tal. Então, ela é intensa em tudo que ela faz. E isso eu acho muito admirável. Obrigada. Muito legal. A gente tá terminando, tá indo pro final, senão vão expulsar a gente daqui. Não é porque eu quero que vão nos expulsar daqui. E então eu quero deixar vocês. Sinta-se em casa, Miriam. Faz de conta que está no seu podcast. E
contem o que ficou sem falar que vocês queriam ter dito sobre o curso, sobre Dunas, sobre vocês Eu duas. acho que você foi uma ótima entrevistadora. Ai, muito uma obrigada. Eu ótima fiz curso com a host. Miriam Névola. E quero fazer aqui o Pode Tricotar. Eu adorei a ideia. Acho que não ficou nada a ser dito. É só realmente que vocês nos sigam na Dunas. Eu sei que vocês já me seguem provavelmente no Miriam Névola, mas eu quero que vocês vão lá na Dunas, porque a gente tem muitas ideias. A gente quer muito compartilhar com vocês coisas que a gente ama. E o curso realmente, o método Chip foi feito com muito carinho, com muita com muita praticidade e com muita intensidade. Olha aí. Perfeito. Então, ele tá muito redondinho, é um filhinho mesmo, que a gente tem muito amor. E eu quero que você usufrua de todos os detalhes dele, porque eu acredito de verdade no que a gente construiu. E eu sei que você vai crescer com ele. Muito bom. Também não tem o que acrescentar sobre o curso. Acho que tá tudo completo. Tem vídeo da Elaine no curso. Tem vídeo da Elaine no curso, Vocês não no cápsula. sabem, vocês não acreditam que eu estou falando de um Instagram. Eu não vou contar que é spoiler. É o melhor Eu quero, vamos fazer um bolão? Quem Quem acertar? acerta do que eu tô falando? A Qual gente já que é? falou sobre esse Qual que é o Instagram lá na assunto? Qual Dunas. que é o setor de que ela, assim, vamos lá, vamos dar dica. Ela tá falando sobre um perfil no Instagram. Sobre o que é esse perfil? Vende carne, vende... O quê? como é que chama? Coloca nos Elétrico, comentários. Isso. vende cano. Sobre o que é? Se alguém, vamos colocar aqui, já que eu sou a dona dessa bagaça. Se alguém acertar, vai ganhar um presente. Uhul! Eu vou dar um presente pra quem acertar. Eu quero um curso cápsula. Não Já quero lançou cápsula de café, aí. eu quero um curso cápsula. Não quero o quê? Super bom. Não quero cápsula de café, eu quero um curso cápsula. cápsula. Meninas, obrigada por me darem a honra de ter aqui essa conversa com vocês. Foi delicioso pra mim. Desculpa qualquer coisa se eu não tratei o seu cantinho aqui como você queria que eu tratasse. Maravilhosa, eu já sei quem vai cuidar nas férias. Já posso sair de férias. Ficar com os pés aqui. Sair de férias, vou pra praia. Pra praia. Sucesso pra vocês. Não pode. Quem primeiro tem que vir aqui A Marila. é a Marila. Eu acho. Tem que ter o mês da Miriam e o mês da Marila. Sucesso pra vocês. E se você gostou desse episódio do Pode Contar, manda pra todo mundo da sua lista de contatos, pra todo mundo conhecer o trabalho da Miriam, o trabalho da Marila. E também para que as pessoas tenham essa oportunidade de melhorar o Instagram delas e, de repente, fazer um super Instagram viralizado aí, que não é a nossa promessa, mas tá lá as ferramentas para você fazer do seu jeitinho. Obrigada.